Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Jael Enéas. Bom dia, pastor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Júlia, bom dia a todos que possivelmente vão assistir. Para mim é uma alegria e um prazer. Para a gente é uma alegria também, pastor. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida e ministério do pastor Jael. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho ali da sua infância, né? Quem foram seus pais, os seus irmãos e onde que o senhor passou a infância? Maravilha. Antes de responder esta pergunta, eu quero dizer que o ministério, ele é basicamente duas dádivas. A primeira, a dádiva de Deus, que confiou o legado e o Espírito Santo, que tocou no coração, né? E a outra dádiva é a da família. Foi através da família que eu conheci o Evangelho. Já nasci num lar adventista, mas o Evangelho alcançou meus avós no famoso evangelismo de Mogi-mirim, em 1927, meus avós paternos, e a partir de 1927, então, o Evangelho alcançou a minha família paterna, aqui somos afrodescendentes, né? Nós somos angolanos, meus parentes, parte de pai, vieram como escravos, né? Meu avô nasceu em 1895 e meus tataravós que vieram para cá. E eles ficaram na Fazenda Roseira, em Mogi Guaçu, na época ali, fazenda de café. E foi aí em Mogi-mirim que ele foi alcançado pelo Evangelho. Depois disto, ele veio para o CAB, o atual NAS São Paulo, e ali trabalhou por muitos anos e se aposentou ali. Então, ele criou os filhos ali na influência da educação adventista. Isso é muito importante colocar que o ministério, ele é parte desse legado da família e também da educação adventista e da Casa Publicadora Brasileira, onde meu pai foi trabalhar em 1948, e ali se encontrou com minha mãe, que é outra história, nascida no Piauí, mas criada em Juazeiro, e naquele trajeto Pirapora-Juazeiro, nos finais dos anos 40, início dos anos 50, havia a lancha missionária, né? A Luminar, ali ela conheceu o Evangelho, foi trazida para São Paulo, e iria estudar no GAC, que hoje é o NASP Hortolândia, que já foi IASP, mas ela ficou na Casa Publicadora, lá se encontrou com meu pai, se casaram, então eu nasci em Santo André. À época, Santo André não tinha igreja, tudo acontecia dentro da Casa Publicadora Brasileira, que foi para Santo André em 1907, né? Vindo de Itaquari, e em 1907, Santo André era uma pequena cidade, e ali a Casa Publicadora foi a primeira editora da cidade, a primeira gráfica da cidade. O lugar onde era a CPB hoje é um shopping, né? O shopping fez uma homenagem. Então, eu nasci em Santo André e me criei em Santo André. Sobre a influência da Casa Publicadora Brasileira, né? Tudo era lá, né? A igreja era lá, a escola era lá, e depois que a igreja de Santo André foi inaugurada em 1957, é que nós fomos para a igreja de Santo André. Então, Casa Publicadora Brasileira, CAB, IAE, o atual NAS São Paulo, e a igreja de Santo André, e a minha família foram as bases para o ministério, né? Isso Amém. é importante relembrar. Amém, pastor. Para deixarmos registrado aqui informações importantes, qual a sua data de nascimento? Eu nasci no dia 22 de fevereiro de 1954. Ok. O nome dos seus pais, do seu pai e da sua mãe? Muito bem. Meus pais já são falecidos.
O nome de minha mãe, Santina Quinto de Araújo, né? E do meu pai, Joel Inés de Araújo. Muito bem. Então, o senhor disse que foi influenciado ali por aquele ambiente da CPB e também da educação adventista. O senhor teve irmãos, eles também seguiram esse caminho? Qual o nome deles? Eu tenho duas irmãs, Sandra Regina de Araújo, veterinária. Ela trabalhou um tempo no IATAI, que é um colégio de regime de internato na Transamazônica, mas ela seguiu a vida profissional dela. E a outra, minha irmã, é Melisane Cristina de Araújo. São duas irmãs que eu tenho. Muito bem, pastor. Você poderia nos contar um pouquinho ali da experiência que o senhor teve crescendo na igreja, principalmente na igreja de Santo André? Foi ali que o senhor fez a sua educação primária? Como que o senhor se envolveu com a música ainda na infância? Uma coisa muito importante é que a igreja de Santo André era uma igreja de servidores da Casa Publicadora Brasileira. E a Casa Publicadora Brasileira sempre fervilhou pioneirismo, né? Sempre fervilhou pioneirismo. Tanto é que, em idos tempos, era conhecida como o tanque dos alemães. E, por conta disto, a igreja tem um DNA muito missionário até hoje, né? Até hoje. Então, a igreja de Santo André foi muito forte na minha infância. Primeiro, porque tudo girava em torno da igreja. A escola era na igreja, era nas salas de baixo da igreja. As nossas primeiras professoras, Benigna Freitas, né, Leonor Batista, né? Então, tudo era ali. Então, durante a semana, escola, e no final de semana, escola sabatina, né? E cada sala tinha um harmônio, chamado harmônio, um órgão de fole. Então, aquilo me fascinava, né? A Casa Publicadora sempre valorizou a música, assim como a Igreja Adventista, os pioneiros, né? E como minha mãe era muito pobre, meu pai também, minha mãe foi faxineira da Casa Publicadora, eu encontrei acolhida, né, para estudar música ali. Minha primeira professora, né, de piano, que é a professora Boger, ela, ela, ela foi minha primeira professora de piano. Então, eu tinha 8 anos e a igreja dava oportunidade para os filhos da igreja tocarem, né? Então, isso é muito importante. Depois, a igreja adventista, tanto de Santo André como do IAE, foram as primeiras a terem o órgão Hammond, né? Isso foi nos anos 60. Ângelo Camin, ele instalou o órgão de tubos no Teatro Municipal de São Paulo e ofereceu cursos para algumas pessoas, tanto do IAE, né? Tércio Simão, Guilherme Vicente, todos foram estudar com o professor Ângelo Camin. E Santo André também, né? Leonora Apolinário, Edela Black, né? Que é a mãe do Haller Black e do Nascer Coelho. E aí eu entrei nessa também e fui tocar órgão, né? Isso era muito fascinante. Então, a formação básica de educação foi na escola da Igreja de Santo André, com forte influência da Casa Publicadora Brasileira. Por quê? Porque antes de brincar, lá tinha um parquinho, tinha uma paineira muito alta, tinha as casas dos obreiros que ficavam ali perto do caminho do Pilar. Você tinha que ouvir histórias dos pioneiros, né? Você não podia brincar antes de não ouvir histórias dos pioneiros, né, da Igreja Adventista, aqueles filmes dos Azevedo, Tanaka, aquelas fotos, né? Então, você tinha que ouvir aquilo tudo, né? Então, isso aí ia formando uma base muito forte. Até hoje, você pega o pessoal daquela ocasião, né, você vai encontrar isso ainda muito forte, né? E hoje a Casa Publicadora em Tatuí tem isso muito forte por conta disso. Então, isso também foi base da minha formação. Interessante que o senhor seguiu esse caminho da música, né? Ali ao longo da sua vida. Foi uma base muito importante. Pastor, a respeito do seu batismo, onde foi, quando e quem foi pastor oficiante? A Casa Publicadora Brasileira, ela teve pastores, assim,
né, na redação, e não somente na redação, mas também na gestão. Um deles foi o pastor Luiz Waldfogo. O pastor Luiz Waldfogo, Isolina Waldfogo, eles são muito lembrados, né? E quando a minha mãe foi para a Casa Publicadora, em 51, foi o batismo da minha mãe em 51, embora ela conheceu o evangelho lá na Luminar, no São Francisco, mas o batismo dela foi em 51, foi feito pelo pastor Luiz Waldfogo, na Igreja Central Paulistana, Taguá 88, 51. Veja, depois disto, o batismo da primavera em Santo André foi o pastor Luiz que fez. Então, o pastor Luiz fez o batismo de minha mãe e depois fez o meu batismo de primavera. Só que uma coisa muito forte, antigamente não falava assim, clube de desbravadores com tanta ênfase que a gente falava hoje. Falava classe progressiva, abelhinha, mãos ajudadoras, né? Edificadores. Então, havia um senhor, professor, que trabalhava na Casa Publicadora, Nelson Hipólito. Ele era ponta firme. Todo sábado à tarde ele estava na igreja. Tinha uns cartões e ali eu fui preparado. Hoje ele é vivo, mora aqui no entorno do NASP Hortolândia. Então, isso foi forte. O meu batismo da primavera, pastor Luiz Waldfogo, e depois ele me deu uma Bíblia autografada. Infelizmente, não tenho mais essa Bíblia. Pastor Luiz Waldfogo e batismo da primavera na gloriosa Igreja de Santo André. Que legal. O senhor se recorda a data ou quantos anos o senhor tinha? Entre 13 e 14 anos. Bom, então o senhor cursou ali essa educação primária na escolinha da Igreja de Santo André, e depois onde o senhor fez o ensino secundário e o ensino médio? O ensino secundário foram escolas públicas, né? Fiz no Instituto Estadual Américo Brasiliense, está lá ainda, na Praça Quarto Centenário, lá em Santo André, está lá. E estudei também no outro ginásio pequeno, porque antigamente era assim, você fazia de primeiro ao quarto ano, depois você fazia a admissão, não era diferente, né? Você fazia primeiro e quarto ano, você fazia a admissão, aí que você entrava realmente nos cursos seguintes. E o que hoje é ensino médio, antigamente não era assim, você escolhia, ou você fazia o clássico, que era línguas, né? Ou você fazia o científico, né? Eu escolhi fazer o clássico, então você estudava latim, estudava línguas, né? E o científico você estudava física, biologia, enfim. Então, toda essa formação foi na escola pública, porque a escola de Santo André era uma pequena escola debaixo da igreja. Ok. E por volta dessa época, pastor, o que o senhor pensava em fazer do futuro? O senhor queria seguir na área da música? Como que foi a decisão de cursar teologia? Olha, uma coisa muito importante é que a Igreja de Santo André e a Casa Publicadora, eles incentivavam os jovens, os juvenis, ao trabalho missionário. Eu lembro aqui de pastores assim, que foram ícones, né? Na Igreja de Santo André. Vou lembrar aqui, pastor Henrique Berg, né? Ninguém nem mais lembra dele, mas foi um pastor muito importante, trabalhou no Peru, né? Trabalhou na África, né? Foi preso na África, foi líder, né, da Escola Sabatina na Divisão Sul-Americana, foi pai aí de duas meninas, filhas de pastores, né? A esposa do pastor Montana é filha deles, outra esposa, enfim. E elas eram bem pequenas, e ele tinha um DKV. Então, toda a professora Miriam, a esposa, gostava de escola cristã de férias. Eu tocava ali alguma coisa. Então, eles iam em casa, eu entrava no DKV junto com as meninas, né? E nós íamos para Príncipe de Gales. Né? Príncipe de Gales hoje é uma grande igreja, mas nasceu assim, de um esforço de escola cristã de férias por um pastor, né? De igreja Santo André. E eu tocava, ia lá tocar. Antigamente tinha um álbum muito grande chamado Louvores Infantis, né? Editado pela Casa Publicadora nos anos 57, 53, se não me engano. 57 foi Melodias de Vitória. Então, veja,
Assim foi. Eu vi uma outra pessoa assim que foi muito forte, né? Essa questão do trabalho missionário, e ajudar os juvenis a se envolverem no programa da igreja, foi Hélio Ler, né? Hélio Ler, professora Denise, né? Eles trabalharam na SPB, hoje está aposentado, mora em Tatuí. Hélio Ler, pastor Hélio Ler. Ele com a dona Denise, eles tinham uma caravana, passavam em casa, entravam na caravana para Mauá, né? Cuidar, eu tocava, ela gostava de música, eu ajudava nas músicas. E assim foi, eu formei muitos corais, não, quartetos, e toquei para muitos corais, nessa época de juvenil e adolescência, né? Como Rafael, na Zona Leste de São Paulo, nessa igreja, né? A igreja de Mauá, né? Que hoje é uma grande igreja, enfim, além de tocar na própria igreja de Santo André. Então, por que eu conto isso? Eu conto isso porque uma figura muito importante, o fato da igreja abrir possibilidade para as crianças, para os juvenis, participarem da missão da igreja. Né? Então, isso também foi muito forte, né, para que eu tomasse a decisão futura. Eu nunca, assim, não é que eu nunca pensava em fazer teologia, mas o meu avô, que trabalhou aí muitos anos, ele se aposentou no IAE, CAB antigamente, meu avô foi o chefe o que hoje é ali aquela mata, que não é nem mata, né, que chamava Mata da Superbom, hoje é uma vila que o governo desapropriou. Meu avô cuidava daquilo tudo. E o IAE tinha um aparelho de som que toda sexta-tarde tocava a música do pôr do sol. Então, aquilo descia pela Rua das Paineiras, ali todo no entorno. Meu avô tinha uma casinha ali. Então, ele dizia assim, qual dos meus netos vai ser pastor? E o meu avô punha a gente no colo, ele batia as pernas, a gente ficava balançando no colo assim, meu avô Enéas, né? Quero ver quem vai pregar como Gerônimo Garcia, né? Gerônimo Garcia foi um diretor do colégio, foi um pastor tremendo, o pai do pastor Flávio Garcia, já falecido, um ícone, né? Também da música. E aí essas coisas ficaram na minha mente. Então eu fui trabalhar nos Correios, eu trabalhei para o governo federal muitos anos, trabalhei 8 anos nos Correios, né, como telegrafista, depois trabalhei 3 anos no Enem, né, como agente administrativo. Então, aos 24 anos, trabalhando no governo federal, no Ministério, antigamente falava Ministério da Aviação e Obras Públicas, que hoje é o Ministério das Comunicações, estando lá no INSS, lá na rua Adolfo Bastos, 520, Santo André, na agência que existe até hoje, no meio dos processos, no 8º andar, eu tomei a decisão, não, eu vou fazer teologia. Então, abandonei tudo, fiz uma carta abrindo mão dos meus anos no governo federal e fui para o IAE, né? Então, essa é o resumo da história. É uma decisão corajosa, né? Mas com certeza o Espírito Santo estava guiando o senhor nesse caminho, nessa decisão. É verdade, Júlia, é verdade. Pastor, a respeito dos seus estudos, né? O senhor fez estudos de pós-graduação, de mestrado? Amiga, meus estudos foram muito interessantes. Eu fiz a teologia no IAE, depois eu fiz também uma licenciatura na pedagogia, fiz umas pós-graduações aí, antigamente, né? Hoje é tudo mudado, né? Pedagogia, 2 anos, já pensou? Antigamente, assim, você fazia 4 anos a pedagogia, depois você queria ser supervisor escolar, você queria ser orientador, você queria ser, enfim, você tinha que fazer mais 1 ano, né? Isso eu fiz na Federal do Maranhão, Federal do Pará. E fiz outros cursos também, muitas pós-graduações, fiz um mestrado em teologia, né? E assim é. Qual foi o ano da sua graduação em teologia no IAE? Ah, sim, 81. 81. E foi ali, pastor, que o senhor conheceu a sua esposa? Como que foi essa história? Dona Luzmar Duarte é uma menina, fascinou-me. Veja, no IAE, em 77, foi num período de transição e o Coral Carlos Gomes estava parado.
Então, o Maestro Fábio Garcia tinha saído do CMA, antigamente era CMA, e o Williams Costa Júnior estava voltando dos Estados Unidos, seu curso de mestrado em História da Música e Composição na Andrews, que ele fez por conta do antigo IASP, né? Hoje o NASP Hortolândia. Então, nessa transição, o Williams foi para o IAE, mas não havia coral. E eu estava por lá, e eu era industriário, trabalhava na leiteria, depois fui trabalhar na Dona Jupi, no telefone, em muitos lugares, enfim. Nós formamos um coral, chamado Coral de Obreiros Estudantes, que juntava todos os meninos, as meninas, todos os alunos que trabalhavam no colégio. Então, eu trabalhava na leiteria, trabalhava na portaria, na cozinha, no dormitório, enfim, era um coral, 120 vozes, né? E a pianista era a Raquel Castro, ela veio de Vitória, estava lá, trabalhava na cozinha, Dona Luzmar estava lá também. E eu dirigi esse coral, né? Eu tocava órgão no IAE, e ali eu conheci a Luzmar e começamos a namorar, e, enfim, depois casamos. Porque quando eu aceitei o chamado, meu primeiro chamado, eu ainda não era casado. Eu me casei depois. Então, foi assim. Conheci Dona Luzmar no IAE, glorioso IAE, a mulher cantando lá no coral, e aí eu ficava de olho. Uma boa. E ela era aluna lá no IAE, nessa época? Fazia, estudava. Antigamente, engraçado, né? O magistério dava condições de selecionar. Então, você tinha o magistério, ela fazia o magistério, e depois FAED. Só tinha 3 cursos, né? Só tinha educação, FAED, FAI, e enfermagem e teologia. Uhum. Ok. Falando ainda um pouquinho da sua família, né? De que vocês formaram juntos, quando que vocês se casaram e se vocês tiveram filhos? Nós nos casamos na gloriosa Santo André, em 1982, né? Em 11 de julho, Copa do Brasil. Tá, nós, né? Então, tinha pouca gente na igreja, que a maioria estava assistindo a Copa do Brasil. E lá nós nos casamos, em Santo André. Eu já trabalhava em Pernambuco, e de lá eu a levei para Pernambuco. Então, eu me casei em julho de 1982, na igreja de Santo André. Ela se arrumou lá na CPB, na casa da professora Denise Lé, e foi levada para a igreja na caravana do pastor Hélio. Bom, foi uma benção. Legal. Quem são os seus filhos? O nome deles? Eu tenho 3 filhas. A Marjorie Caroline é a mais velha, arquiteta, urbanista, tem 2 filhinhos, né? O Murilo, que é o neto mais velho, tem o Gustavo, que é o neto mais novo, e o meu genro é Fábio, especialista em RH, mora em São Paulo. A do meio, que é a Meire Ellen, ela se casou recente, ela é regente da Banda Sinfônica do NASP Hortolândia, é jornalista também, cursou aí no IAES, no Nação Pinheiro Coelho, nascida no interior do Amazonas, lá no IAI. E a Evelyn Karen, que é médica e trabalha no Mais Médico, também nascida em Manaus e solteira, né? A Meire é casada com o William, que é um educador musical, mora em Hortolândia, aqui aos redores do NASP Hortolândia, e a Evelyn é médica, atua em Mauá, São Paulo, por enquanto. Muito bem, que Deus seja louvado pela família que vocês formaram, pastor. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua esposa, Luzmar? Como que ela atuou ao seu lado no ministério? Ela teve alguma participação em algum ministério da igreja? Sim, a dona Luzmar, ela tem horror que eu chamo ela de dona Luzmar. Nós vamos... Depois de uma certa idade, né, não tem jeito, é senhora, é dona. Verdade. Mas a dona Luzmar é uma menina muito apaixonada pelas coisas da igreja. Ela é de uma família muito tradicional na igreja, família Duarte, de pastores, né?
os tios dela todos foram pastores, líderes, presidentes, secretários de uniões de campos, departamentais, enfim, tios que são médicos, que foram médicos do Hospital Silvestre, enfim. Então, ela é dessa família, família mineira, Duarte, Oliveira Duarte. E ela sempre foi um esteio, né? Porque, veja, quando eu fui para Manaus, eu passei só 4 anos ali no colégio, depois já fui para o departamento, né? Meu primeiro departamento foi Ministério Jovem, imagine uma missão antiga, né? Hoje tem 2 associações do Amazonas, mas antigamente era uma missão para todo o estado do Amazonas, Roraima, né? Atender toda a comunidade indígena, lá do BVO de Sorocaba, falando Iapixuna, Taurepã, uma loucura. Então, depois fui para o Maranhão, enfim, e ela sempre apoiando. Então, ela sempre trabalhou na escola adventista, em onde eu estava. Depois nasceram as meninas, ela ficou para educar as meninas. Quando a mais nova, a Evelyn, estava em tempo de ir para a escola, ela voltou. Ela voltou. Então, ela, além de ser educadora, ela é bibliotecária. E nessa área de biblioteca, ela contribuiu muito, né? E participou da implantação da biblioteca do Grão-Pará, que foi a primeira escola de ensino médio do Brasil, adventista, né? Grão-Pará, em Belém. Depois, em São Luís, tem uma participação muito especial, principalmente no CASLE, que é o Colégio Adventista de São Luís, que na época não era CASLE, não tinha nada, foi implantado na nossa ocasião. Quando nós viemos para o Espírito Santo, trabalhou na implantação de bibliotecas ali do Colégio Adventista de Vitória, do IBS, né? E depois no Rio, né? No Rio, a centralização era de educação, né? Para o Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, e ela ajudou muito essa centralização de bibliotecas, né? Então, as bibliotecas das 3 associações, Fluminense, Rio de Janeiro Mãe, a Rio Fluminense, Rio de Janeiro Mãe e a Rio Sul, com exceção da Mineira Sul, que estava lá em Juiz de Fora, e as outras mineiras, mas dessas 3 do Rio de Janeiro, ela contribuiu. E aqui no NASP, né? Ela contribui ainda, ela é chefe do NASP Hortolândia, apaixonada pelo que faz. Mas o mais importante que a Luzmar, minha esposa, que ela fez, não foi biblioteca, foi realmente me apoiar no ministério, porque um pastor, ele não tem ministério se a esposa não apoia, se a família não apoia. Não dá, não dá. É julgo desigual. Então, assim, a esposa casa com o marido, mas ela casa com o ministério dele. É verdade. E casa com a boa vontade da esposa em apoiar o nosso ministério. Então, é uma benção. Então, nesse sentido, ela foi muito importante e ainda é importante, né? Porque eu continuo ativo, né? E ela ainda é muito importante. Amém, que legal, pastor. Olha, que Deus seja louvado pelo trabalho aí da Luzmar. Agora, voltando ao seu ministério, pastor, a respeito do seu primeiro chamado, então o senhor abandonou uma função pública, foi fazer teologia, e aí, como foi o primeiro chamado? O que aconteceu? Pastor Walter Boger, um visionário. Tremendo, um visionário. Pastor Walter Boger, ele era o diretor do IAE, né? Eu estava lá no IAE, eu era secretário da CART, do Costa Júnior, lá estava, enfim, estava música em São Paulo, por uma bolsa da União, antiga União Sul-Brasileira, né? Que hoje é a União Central, então estava bem. E um dia ele me chamou, né? E eu falei, nossa, o que será? Lá vou eu, né? Ó, tem um chamado para você. Chamado? Pastor, deixa por aqui, está tão bom aqui no IAE. Porque quando a gente se forma, a gente arruma uns trabalhinhos aí, e a gente não quer sair, né? A gente quer ficar enrolando aí nos UNASP da vida, né? E eu estava assim, enrolando nos UNASP. Antigamente era IAE, né? Ele falou, não, você vai. É para onde que é mesmo, pastor? Você vai para Pernambuco. E aí fui, né? E ele me incentivou, ele foi firme, né?
Ele falou, a gente não forma pastores para ficar aqui, vocês têm que ir. E eu fui. Então, esse foi o meu primeiro chamado. Aprendi muito em Pernambuco, um lugar totalmente diferente. E o gosto, né? Eu já participava do Prisma. O Prisma é o avô dos Calebs, né? O Prisma foi um grande programa da divisão sul-americana chamado Projeto de Integração e Serviço da Mocidade Adventista, né? E esse projeto teve muitos pais, né? Pastor Zé Maria Silva, um deles, né? E outros, né? E outros. E eu já tinha participado do Prisma, eu já tinha me enamorado, né? Do Amazonas, da região norte, né? Eu, inclusive, fiz um hino do Prisma, fui várias vezes no Prisma, né? Então, assim, essa coisa, eu falei, não, eu vou para o Pernambuco. Não, Pernambuco. Uhum. Qual Vamos foi o enfrentar esse ano? negócio. 81. Ah, vamos. 81. Tá. E foi uma bênção. E foi uma bênção. E eu agradeço muito ao pastor Walter Boger por essa visão. Essa não era a visão. Ela continua ainda. Já precisa dar uma lustrada, mas é a visão. Né? Você se prepara, você se coloca nas mãos do Espírito Santo e você vai. E você sai. Vai confiante. E assim é. E assim a gente caminha. Para onde Deus chamar, né? E quais Para as onde? funções que o senhor desenvolveu ali no ENA? Olha, no ENA eu fui substituir um grande maestro, Henry Bennett. Henry Bennett trabalhou em alguns colégios aqui no Brasil, ele era overseer. Overseer era um nome que se dava aos missionários americanos e europeus que vinham para cá. Uhum. E overseer, né? Só que ele voltou para os Estados Unidos, eu fui substituí-lo. E ele era professor de música também do SALT, então eu fui professor de música do SALT, e também regeu o coral do ENA, a banda do ENA, a orquestra do ENA. Então, foi esse trabalho que eu fiz no ENA. O ENA não existe mais, né? Porque o SALT foi transferido para o IAN, né? Hoje, Faculdades Adventistas da Bahia, né? E ficou um tempo Pernambuco sem um internato. Hoje nós temos o IAPE, uma linda instituição, mas o ENA não existe mais. Existe apenas o lugar que foi comprado por uma iniciativa privada, e, enfim. Uhum. Ok. E, em seguida, pastor, o senhor continuou trabalhando ali na região Nordeste? Qual a sua atuação ali no IAI? Do Pernambuco, eu fui para o Amazonas, né? Então, eu fui para o IAI, esse foi um outro chamado. A minha menina era nascida, eu nem conhecia a minha menina, porque a Luzmar veio para São Paulo, na casa dos meus pais, em Santo André, para ter a Marjorie, e eu continuei trabalhando em Pernambuco. E aí, quando a menina nasceu, a Marjorie, nossa primeira filha, eu não conhecia ainda. E aí chegou o chamado, eu liguei para a minha esposa, escuta, vamos para Manaus? Ela falou, você tem que vir aqui me ver. Aí arrumei as coisas, a Luzmar nem voltou para Pernambuco. Então, com 40 dias, a nossa menina, nós chegamos em Manaus, lembro até hoje, o professor Willer Prego, Cavalcante Prego, ele tinha uma caravana, foi nos buscar no Eduardo Gomes, lá no aeroporto, né? Manaus tem 2 aeroportos, e aí nós seguimos a Itacoatiara, é uma estrada que liga Manaus à cidade de Itacoatiara, e lá fica o colégio no quilômetro 74. E aí nós chegamos, nosso primeiro chamado. Em Pernambuco, a gente tinha uma casa muito boa, né? Professor de teologia, diretor conservatório, casa com carpete. Antigamente usava muito carpete. E aí chegamos lá, a menina chorando no colo da Luzmar, e a gente pondo a menina para quieta, e o carro entrando no colégio, e eu olhava assim, tinham 4 casas de alvenaria, a mulher assim, qual que será a nossa casa? Fica quieta, mulher. Chamado a gente não fica falando muito, não. E do outro lado, só casa de madeira, né? Aí o professor Willer Prego parou em frente à casa dele e falou assim, ó,
a casa de vocês não está pronta, não. Nós vamos cortar madeira, nós vamos cortar as árvores, nós vamos secar a madeira, nós vamos construir a casa de vocês. Olha para frente. Aí tinha um descampado, é ali que será construída a casa. Esse é o primeiro chamado. Eu fui ser professor de música num colégio que não tinha piano. Não tinha piano. Nossa, não Um acredito. negócio tremendo. Os pianos estavam na casa dos professores, na casa do tesoureiro, na casa do pai do Joeser, né? Hoje o doutor Joeser Mendonça, né? Interessante. Eu fui professor do Joeser e depois, anos depois, o Joeser foi meu co-orientador no mestrado, doutor, né? Então, você vê que são essas coisas, né? E aí o piano era lá, então eu ia na casa dos professores lecionar. E assim começou. E ali começamos um coral, estava zerado, um coral que foi muito forte, um quarteto, a música, enfim, hoje está tudo muito bonito por lá, né? Que legal, pastor. Então, o senhor foi o primeiro que trabalhou nessa área de música ali no IAI? Da forma institucionalizada, porque sempre teve música, né? Aonde tem música. É um violão, é um coral, é um quarteto, sempre teve. E deve-se fazer menção honrosa aos que passaram e fizeram isso, né? Sempre teve música, mas não institucionalizada. Foi a partir da nossa chegada que se institucionalizou. Criou-se programas, criou-se um centro, né, chamado Senarte, chamou-se Senarte, né, em homenagem à professora Luísa Kettler, que foi uma professora muito querida na ocasião, ali fizemos essa homenagem. Enfim, morava ali perto de Taquatiara, enfim. Ok, pastor. E quanto tempo o senhor ficou lá e qual o próximo chamado? Não, eu fiquei lá uns 4 anos, tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito maravilhosas, né? Willer Prego e sua equipe, depois professor Orlando, pastor Orlando Ferreira e sua equipe, né? Depois o professor Wilson Schenfeld, né, e sua equipe, né? O professor Wilson foi tremendo, fez muitas coisas, né, importantes, conseguiu colocar o colégio na pauta do governo, né? O governador é o Gilberto Mestrinho, né? É o Boto Tucuxi, que a gente chamava, e ele conseguiu muitas coisas, né? Com o governo, né? O colégio foi muito famoso. O colégio teve estufa, exportava tomate, né? E depois veio uma enchente que acabou com a represa do colégio e o projeto de estufas foi se decaindo. E eu trabalhei numa época de reestruturação, essas pessoas foram muito importantes. De lá eu fui para a Missão Central Amazonas, trabalhar com outras pessoas maravilhosas, outros pastores maravilhosos, que saudades, né? E fui ser Ministério Jovem, depois fui Educação, encontrei educadores maravilhosos, alguns estão lá até hoje, né? Então, foram assim, de 88 até 92, foram anos maravilhosos na Missão Central Amazonas, lá na Marciano Narmundi, né? Hoje tem outras associações, né? Andava de avião, mano. A associação tinha um avião, Léo Haller, né? Não é avião de carreira, né? Você pegava um avião, sair do aeroporto, não do aeroporto convencional, saía ali das águas do Rio Negro, né? Do Tarumã, e a gente saía para as campais, né? Foi um período muito gostoso. E lá eu fui ordenado, né? Lá eu fui ordenado e foi muitas saudades. Qual a data, pastor, da ordenação? A ordenação foi em 90. 90. Eu fui antes de ser ordenado, né? Foi uma coisa tremenda. Outro dia eu estava em Boa Vista, né? Só tinha um pastor para Boa Vista toda, né? O pastor Bustamante, pastor Hugo Bustamante era o pastor. E o pastor, por alguma razão, não estava lá, e o presidente me mandou para lá. E aí eu estava ali na associação, era departamental, fui. De repente, o telefone, não tinha celular. Não tinha celular, né? Telefone, telefonista.
Aí, assim, a moça lá do hotel falou, tem um telefone para você, eu peguei o presidente. Pastor Eric Munier, saudosa memória, tremendo de um líder, né? Tremendo de um líder. Foi presidente na Central Amazonas, presidente no Maranhão, depois foi presidente na Bolívia. Ele falou assim, ele era americano e a esposa americana, ele não era americano, né? Ele era meio francês, né? Mas os pais trabalhavam na Conferência Geral. Aí ele falou assim, pastor, tem que fazer um batismo, está autorizado a fazer batismo. Boa Vista. Aí foi o meu primeiro batismo, né? A Central de Boa Vista. Então, eu fui ordenado em 90. Depois disso que eu fui ordenado. Você vê como é que são as coisas, né? Eu quero dizer a você que é mais jovem, assuma os desafios da igreja. Não fica fazendo pergunta, não. Faça pergunta. Esse negócio de fazer pergunta é coisa do humano. Vá, assuma, Deus dá as condições, Deus capacita, e Deus dá muitas histórias para você contar na hora que você ficar velho. Que legal, pastor, amém. A igreja é o que é hoje pela educação. A educação, quando eu falo, não estou falando das escolas em si, né? A educação formal. Eu estou falando do espírito de educação. Deuteronômio, né, 6. Né? Ensine, fale aos mais jovens, deitado, sentado, dormindo, quando acorda, você fala, você transmite o legado. Né? Veja que Ellen White é orientada pelo Espírito de Deus, duas coisas que Deus, através dele, diz, educação e comportagem. Os livros foram estruturados, departamento de publicações, mais cedo do que a educação. A educação foi um pouquinho depois, né? Mas, veja, a educação, ela é muito importante. Eu batalhei nessa área da educação. E aqui no Brasil, quero dizer para você, a Igreja Adventista é pela paixão dos pioneiros, né? Os pioneiros. Pega a história aí, aqui não é um curso de história, mas também pela educação. Porque a igreja, antigamente, a educação não tinha essa estrutura que é hoje. A educação era na igreja local. Então, a igreja se reunia, havia uma chamada comissão escolar, essa comissão reunia os pais, reunia a igreja, quando vamos abrir uma escola. Então, no período em que trabalhei como departamental de educação, que foram muitos anos, foram mais de 23 anos, em vários lugares do Brasil, eu louvo a Deus pela paixão que Deus colocou e coloca, né? Eu quero falar daquela época, nesses irmãos, nessas irmãs. Então, meu primeiro departamento foi educação, e trabalhei muito tempo em educação, a paixão. Muitas escolas não existem hoje, elas foram fechadas, mas elas existiram. E se a igreja é forte naquele lugar, é por conta da educação que existiu, ou ainda existe. Eu vi coisas maravilhosas, por exemplo, a escola de Humaitá, no Rio Madeira, Amazonas. Como é que abriu essa escola? Um casal, né? Um casal que se dispôs a largar tudo em Manaus e ir para o Humaitá. Enfrentou o Rio Madeira. Hoje temos uma tremenda escola. Você pega aqui, São Gabriel da Cachoeira, lá no Rio Negro, lá em cima, lá já no Yanomamis. Foi a mesma coisa. Né? Então, existe, nesse período da educação, eu pude ver, eu estou fazendo um sumário, né? Eu pude ver, olha, o Maranhão, por exemplo, quando o Maranhão se destacou da Costa Norte, né, se tornando o primeiro campo ali, só o Maranhão, que coisa tremenda. Né? Olha, levantou um grupo de irmãos e falou, não, vamos abrir um internato aqui. Né? Itapecuru Mirim, o internato foi aberto, ele só foi fechado porque não tinha água na região. Mas os irmãos abriram o internato, Iapã, né? Tem que recuperar essas histórias. Né? Você chega em Minas Gerais, as escolas estavam todas terceirizadas, né? Grande parte, por associação de irmãos, franquias, né? Eu peguei esse período, né? Na antiga União Oeste, hoje a União Sudeste, né? Recuperar essas... Mas eram os irmãos, né? Os irmãos falaram, aqui não vai fechar a escola. Não, quantas vezes? Estou lembrando aqui do Espírito Santo, lá em Campo Grande, hoje é uma tremenda escola, até sede de associação. Vamos lá, o irmão diz, não, a escola é nossa. Não, nós vamos recuperar a escola de volta para a associação. Não, que a escola é nossa. E assim, assim, nesse período todo da educação, eu vejo o próprio NASP, né?
Quantas histórias bonitas, né? O NASP hoje passa por uma reestruturação. Então, na área de então eu trabalhei no Maranhão, trabalhei depois na União Norte, né? Ainda a União Norte antiga, que pegava do Ceará a Rondônia, né? Três capitais não tinha escola, né? O Roraima estava fechado, Boa Vista, escola fechada, hoje está aí, mas estava fechada. O Acre, o Rio Branco, lá na igreja, atrás de um terreno, que luta, né? Macapá, nada, né? E tudo isso tem história por detrás. Essa é uma menina, lá no Parque Anauá, um tremendo de um pastor, o pastor Jobson Santos, arrumou uma festa, arrumou um negócio lá, a menina falou assim, olha, eu tenho 2 sonhos, o primeiro é ser batizado no batismo da primavera, estou sendo agora, outro sonho é a minha escola aberta. Assim foi a escola de Roraima, né? Que então, legal. muita história, muita coisa. Depois vim para o Espírito Santo, né? Na área da comunicação também, foi uma coisa tremenda. Em 1995, quando a Conferência Geral foi no Amsterdã, em Holanda, lá, então, a área de comunicação teve um insight muito grande, e o pastor Silvio de Almeida assumiu aqui na América do Sul e abriu a SN, a Agência Sul-Americana de Comunicação. Então, eu tive o privilégio de implantar sucursais da SN em muitos lugares do Brasil, né? Não é Jael que faz, né? Na obra ninguém faz nada sozinho. Eu fiz, negativo. A gente colabora a partir de equipes, de colaboradores outros, né? Então, eu participei desse processo, tanto em Belém, né, na antiga União Norte, como também na antiga União Oeste, né, da SN, né? Então, amigo, na área da música também. O Espírito Santo foi para o Rio de Janeiro, trabalhar na União Oeste, antiga União Oeste Sudeste, e lá fiquei de 2004 a 2010. Sempre nos departamentos de educação, jovem. Jovens, eu só fui em 2 lugares, eu só fui no Amazonas e no Maranhão, uma parte do... O resto foi tudo educação, comunicação, música e outras coisinhas, outros serviços, antigamente falava serviços, né? Liberdade religiosa, mas sempre foi comunicação, música e educação. No Rio de Janeiro foi comunicação. Pastor Haroldo Moura, saudosa memória, né? Foi secretário, foi comunicação, e aprendi muitas coisas com ele, e tive o privilégio de assumir o que ele já havia construído com outros, né? Nunca ninguém faz sozinho na obra. Na igreja, sempre a gente é apenas um colaborador, né? Lá fiquei até 2010. Olha, foi um grande momento, janeiro, Minas, Espírito Santo. Vi muita coisa bonita, muita paixão pela educação, né? Escolas que hoje são grandes escolas, na época eram pequenas, nem existiam. Você pega, por exemplo, a Norte de Minas, né? Norte de Minas, já tinha uma escola, Montes Claros. Gente, nós somos da igreja, mas tinha uma professora, um grupo de professores. Nossa, a escola é nossa. A escola é nossa. Eu entrava naquela sala, gente do céu, vou montar um fundo de educação. Hoje é sede de missão. Você vê como são as coisas, né? Então, é assim, a gente tem que acreditar no tempo em que Deus nos deu para trabalhar. Aquele tempo que você tem que fazer. Porque a tua contribuição é para aquele tempo, para aqueles desafios. Outros virão. Se você não fizer, Deus vai arrumar outras pessoas para fazer. Então, é verdade. Deus tem seus servos. Então, é melhor tratar de fazer. É verdade, pastor. Conte-nos um pouquinho da sua atuação no NASP. O NASP é outra paixão. O NASP é um capítulo, não é, né? O NASP é um capítulo. O NASP tem 2 momentos. O IAE, né, que foi um período maravilhoso, aprendi muito com o Williams Costa Júnior, né, ele me deu muitas oportunidades. O Williams é um educador. Quem passar pela história da música na Igreja Adventista tem que passar pelo Williams, né? Hoje é diretor de comunicação na Igreja Adventista Mundial. Mas o Williams, ele pegava os meninos assim e falava, vai lá e faça. É assim, Jader, tudo assim, Wanderson, tudo assim, Lineu, né? Então, assim, ó, você vai e faz. Então, tinha semana de oração e você compõe a música.
Aí ele olhava, dava umas ideias, agora você vai lá, vai ensaiar o coral e vai fazer. Né? Então, esse foi um período muito rico. Depois, agora, na segunda parte, um período rico. Eu trabalhei como pastoral, né? Antigamente falava pastoral, né? Esse trabalho foi aberto pelo pastor Zé Maria, né? Depois teve Ranieri, pastor Narciso, né? Enfim. E eu trabalhei aí em 2010 e depois eu vim para a reitoria. Trabalhei aí alguns anos aí na reitoria, substituindo o pastor Narciso Lidic. Na verdade, depois do Narciso Lidic, eu trabalhei meio com o pastor Martin Kuhn, né? Mas eu trabalhei, concluí a minha jornada ativa, né? Porque ainda estou ativo, eu não tô, eu continuo ativo. Eu só recebo pelo IAJA só, né? O que é bastante cômodo, né, para as administrações locais. Eu continuo ativo. Então, eu trabalhei como pró-reitor espiritual, era um nome grande, pró-reitor espiritual, estudantil e comunitário, que hoje é o mestre Henrique, né? Então, assim é. Legal, pastor. Olha, que Deus seja Assim louvado. Qual foi o ano da sua aposentadoria? Mana, há divergências. Há divergências. Vamos perguntar para os universitários. Ah, Mana, veja, esse assunto é assim. Primeiro eu fui colocado no IAJA, mas aí continuei trabalhando, né? Servindo o NASP e tal. Depois, aí sim, aí falei, não, agora você vai ficar totalmente no IAJA, né? Isso aconteceu em 2020, né? Aí eu continuei no NASP, mas recebendo totalmente pelo o NASP, continuei no NASP trabalhando, fazendo algumas coisas, Pastoral News, enfim, e alguma coisa que o mestre Martin precisava, pastor e doutor Martin Kuhn. Agora, em 2021, início deste ano, eu pus no coração que eu devia fazer um culto de ação de graça. Eu conversei com o pastor Valiante, né? Edilson Valiante, nosso ministerial, e o pastor Braguinha, né? Antônio Braga Filho, e nós fizemos o nosso culto, né? De gratidão a Deus, né? Não dá para ficar sem fazer um culto, né? De gratidão, conhecer, voltar ao altar, né? E assim nós o fizemos no início deste ano, fevereiro, né? 2021, e ficamos muito felizes de ter feito isso, né? E agradecer tantas pessoas que nos mandaram mensagens, né? O pastor Edilson Variante, que veio, né? Aí, em nome da União, sim, dá o apoio, né? O pastor Martin Kuhn, né? Enviou o pastor Henrique. Então, foi bacana, foi muito. Assim, eu fiquei muito feliz em fazer isso, porque eu fui internado com Covid. Eu falei, puxa, eu estou aqui internado com Covid, não sei se sai, né? Foi o mês de janeiro. Eu falei, eu preciso agradecer a Deus. Maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Quantas vezes Deus me livrou de acidentes? No Maranhão, quantas vezes? Quantas vezes? Maranhão. Né? Lá no Amazonas, no Manaus. Né? O carro foi, pá. Cheguei no Maranhão de pé engessado. 6 meses pé engessado. O carro passou. Né? Cheguei, fui chamado, na época do chamado, foi um acidente, cheguei no Maranhão. Então, assim, mesmo no Rio de Janeiro, né? Vindo de Juiz de Fora, tinha pregado em Juiz de Fora, descendo a serra, o carro rodopia na 040, né? Tinha acabado de pregar em Juiz de Fora. Então, quantas vezes Deus... Eu tinha que agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Né? Então, eu estou feliz. Então, isso aconteceu em fevereiro de 2021. Continuo. Eu sou assessor de comunicação do IDGO, que é uma instituição maravilhosa. Continuo ajudando a divisão na SN, nossas entrevistas, formando a história da comunicação através do Felipe Lemos, que é o assessor de comunicação. Ajudo o pastor Rubens Vandelli na classe bíblica, o assunto né? Enfim, eu faço 1000 coisas. Todo fim de semana prego, ainda estou no grupo pastoral, estou ali no meio do povo. super ativa ainda, né, pastor? Olha, é muito erro dizer que um pastor está jubilado. É erro.
você tem que dizer que os pastores se tornaram pastores eméritos, porque é uma conotação negativa, sabe? Tristemente. Os pastores se tornam eméritos e continuam na missão. Amém, que assim seja. É assim que é. A coisa é assim, não é diferente disso. Né? Uhum. Pastor, uma pergunta muito importante que eu gostaria de fazer para o senhor é qual a sua atuação na composição de hinos para a divisão e também para o novo inário da Igreja Adventista? Olha, o pastor Jael Enes não é compositor. Mas, incrivelmente, havendo uma necessidade de fazer alguns hinos e tal, o hino do Prisma, né? Depois, Nacional 89, né? A divisão sul-americana teve um momento evangelístico muito forte, né? Colheita 90, né? Todos foram hinos, né? Está aí na revista Adventista, pode buscar na revista, encontra essas partituras ali, né? Depois, o hino do Inário 475, do atual Inário, também foi um hino que está aí, né? O 475 foi um hino que foi feito, na verdade, para uma semana de oração, né? E ele depois entrou no Inário. Eu participei da comissão do Inário em dois momentos, no Inário que está em atuação ou ainda, e o Inário que vai vir. Né? E eu fico muito feliz, né? Porque eu regi muito, né? Corais, quartetos, pá. Mas composições foram poucas, né? Dentro de necessidades apenas. Quando aparecia necessidade, fazia alguma coisa. E o Inário foi uma coisa assim, um dia o pastor Wolff era o presidente da divisão sul-americana, ele falou, olha, mandou uma carta dizendo, você é o representante da União Norte na comissão do Inário. Então, eu fiquei muito feliz, né? Nos anos 90, né? E agora o pastor Hércules ele leu a monografia que o pastor e doutor Renato Stesso foi orientador, né? Joesi me ajudou um pouquinho, doutor Joesi Mendonça, e aí eu mandei a monografia para ele, né? Através do pastor Rafael Rossi, e depois, tempos depois, a divisão montou a nova comissão, né? E, se Deus quiser, o Inário está saindo até o final do ano, né? Ah, que Então, eu legal, que faço boa notícia. dessa comissão. Eu sou apenas parte. A comissão tem a comissão grande e tem a comissão pequena, é a comissão que trabalha. Aí é Lineu, enfim, todo esse pessoal, Carrimbil. Agora, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, se o senhor fosse resumir a sua vida, qual que o senhor considera que foi o seu legado? Ai, mana, eu não considero que tenho legado, sabe? Eu considero que eu tenho aprendizado. Foram muitos aprendizados. Um deles, que eu continuo ainda anotando as lições mais preciosas, é que a gente deve realmente confiar em Deus. A gente deve confiar. A gente não tem que brigar com Deus, porque Deus fala conosco de muitas formas. E uma das formas que Deus fala conosco é através do silêncio. A gente ama o sim de Deus, né? A gente faz até culto, semana de oração, sim de Deus, né? A gente ama isso daí. Agora, quando Deus diz, espera um pouco, ou quando Deus fica em silêncio, é porque Deus quer ensinar as grandes e maiores lições. Então, assim, eu tenho aprendizado. Então, nesse tempo todo, eu tenho visto, a gente tem que confiar em Deus, confiar mais, sabe? Porque Deus sempre tem o melhor para a gente. Então, assim, tudo que Deus me desafiou a fazer, eu simplesmente fiz com o apoio das administrações, dos colegas, né? No ministério, o que a gente mais tem são colegas, gente que apoia, gente que acredita no ministério da gente, né? Os líderes, os presidentes, os diretores gerais, os reitores, enfim, seja onde você estiver, diretor médico, seja onde você estiver. São pessoas que apoiam o ministério e acreditam no ministério, né? Então, eu tenho aprendizado. Então, eu diria assim, é tão difícil, mas eu diria assim, eu tenho aprendido que na área de educação é a área estratégica da igreja. A área de educação é a área estratégica da igreja, tá? Aliada com a área jovem,
né? Agora a igreja dividiu nessas áreas todas, com desbravadores, essa coisa toda, né? Caleb, essas coisas. Então, área de preparo. Então, o legado é preparar pessoas para continuar a missão da igreja. Com Então, eu certeza. diria isso. E a área de paixão é a comunicação, né? Eu acho que nós precisamos registrar aquilo que Deus faz com mais sistemática. A Revista Adventista faz isso muito bem, a ASN tem feito isso muito bem, mas eu acredito que a história da igreja, a história de mensagem na igreja, deve ter um registro nas igrejas locais. Você tem que ter história na igreja local. Né? Esses dias, agora, eu vou fazer uma semana de oração em São Luís, daqui a uns dias. 70 anos da igreja de São Luís. Caçando aí, cadê os 70 anos da igreja de São Luís? Então, tem que ter a história. Tem que ter a história registrada. Porque quando eu olho para a história, eu exalto o nome de Deus. Porque Deus é o Senhor da história. Tremendo. Deus é o Senhor da história. Da nossa história e da história da igreja. Amém, pastor, que legal. E agora, para encerrarmos, qual o seu verso favorito da Bíblia e qual a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para novos obreiros ou para membros de igreja, quem for assistir esse vídeo? Romanos 1,16. Amo esse verso. Tantos versos na Bíblia, né? A gente pega a Bíblia, vai se namorando, né, para fazer os sermões, enfim, da nossa prática. Mas Romanos 1,16, o apóstolo Paulo assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Isso aqui eu digo assim, para meus irmãos, minhas irmãs, pastores, enfim, companheiros de jornada, de caminhada, né? Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Marque ponto, firme. Abra a Bíblia, fale, testemunhe com a sua vida. Tá? E eu diria aos que estão começando, eu gosto de ver os pastores que começam, porque eu lembro do meu tempo, né? De gente que acreditou no meu ministério, que deu, né? Quanta gente. Você que está começando o ministério, olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? Filipenses, né? Filipenses, capítulo 2, tenha o mesmo sentimento. Porque o degrau de uma escada, a gente faz um por um. Na obra, na igreja, servir a igreja, é toalha e bacia. Esqueça. Quero sentar à mesa. Cara, esqueça. Toalha e bacia. Você toma a toalha, bacia, cinge e vai lavar os pés. Então, o primeiro degrau, para você que quer liderar, para você que quer ser útil na igreja, é o degrau da humildade. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso aí. Essa coisa tremenda. E quando você estiver nos degraus mais em cima, você olha para o primeiro degrau, para não esquecer dele. Porque às vezes você está olhando para cima. Não, opa, olha para trás. De onde você veio, né? De onde você veio. Isso aí. Isso é coisa forte. Que legal, pastor. Olha, foi uma bênção essa entrevista. Queria muito agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite, ter compartilhado aqui sua história de vida, seus testemunhos. Com certeza teríamos muito mais histórias, mas infelizmente não conseguimos contar tudo aqui. Mas tenho certeza que vai ser uma bênção para quem assistir essa entrevista. Com certeza se sentirá inspirado a, como o senhor disse, né, continuar essa trajetória, esse ministério, né, na Igreja Adventista, e eu queria desejar que Deus continue abençoando o ministério do Senhor, que, como o Senhor disse, não parou, né, até a vinda de Jesus. Continue abençoando sua família, sua esposa. Muito obrigado, Júlia. Também quero agradecer a você, agradecer ao Centro White, a memória da igreja, pela oportunidade e o privilégio. E a você, como pessoa, que Deus te abençoe também nos seus sonhos, na sua luta e na sua família. Muito obrigado. Obrigada. Pela oportunidade. Amém. Que Deus seja louvado, viu, pastor, por todas essas histórias que com certeza estão registradas aqui, mas muito mais importante nos livros do céu, né? Amém, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Amém. Obrigado.